Bom dia, pessoal. Hoje é dia 10 de abril. Vamos para a disciplina de Metodologia de Ensino em Ciências Sociais. Hoje é a penúltima aula desse módulo que nós estamos discutindo a sala de aula, a escola, enfim, pensando um pouquinho em método, conhecer o aluno, o professor, a educação como processo. Na próxima aula nós vamos trabalhar um plano de aula propriamente dito, e hoje nós vamos, de certa maneira, encerrar essa etapa e deixar só a parte prática para a próxima aula, tá? Então vamos seguir aqui. Então a ideia basicamente é a gente começar a pensar em como preparar uma aula, né? Então, como a educação ela tem problemas, como eu costumo dizer que a educação está ruim, então não adianta a gente querer improvisar. A saída é planejar, fazer conforme a gente planejou. Se a gente vê que deu errado, volta, replaneja, começa novamente. Então o autor, o Bordenave, ele fala que apesar de a gente planejar, a gente planeja errado. Como é que a gente planeja? Basicamente esses itens que eu coloquei aqui, tirei do livro dele lá. Primeira coisa, a gente revisa o programa anterior. Então toda vez que eu vou preparar alguma disciplina, a primeira coisa que eu faço é ver o plano que o professor anterior colocou lá, comparo com o plano de ensino da disciplina, vejo o projeto pedagógico do curso, vejo o que aqui realmente é exigido, o que eu tenho de passar para o aluno e ter uma ideia básica do que tenho de preparar, o que eu tenho que buscar para levar para os alunos. O próximo passo é buscar toda a literatura que eu tiver. Hoje não é só literatura, hoje tem recurso eletrônico, hoje é muito mais fácil que da época quando esse livro foi escrito, de sua edição original. Hoje eu tenho internet, hoje eu tenho todos os artigos do mundo à minha disposição, enfim, fica fácil de eu pegar um conteúdo, inclusive atualizá-lo. Depois eu relembro como foi que eu aprendi o tema. Ora, é importante você ensinar no momento de aprender também. Então você consegue voltar no tempo e ver, olha, essa matéria eu aprendi assim, ou não aprendi na escola, ou aprendi na prática, ou aprendi assistindo um filme, ou aprendi na experiência, fazendo com as minhas próprias mãos, enfim. É bom para você lembrar que talvez você aplique esse mesmo método com seus alunos. Vai consultar os textos, vai fazer o resumo, fazer o fichamento, vai separar e vai ter um volume de informação que a partir dela você vai extrair o que você vai passar para os alunos. Vai dividir seu curso em módulos, em etapas ou em objetivos a serem atingidos, vai explicar como é que vai ser avaliado, etc., as diversas avaliações, como vai compor sua nota, etc., etc. E no final você publica o programa. É isso que todo mundo faz, só que o autor indica que essa maneira está incompleta. Por que ela está incompleta? Ela está incompleta porque a gente não considera no nosso planejamento, primeiro, o estudante. É o que ele fala que falta o estudante. A gente já tinha conversado em aulas anteriores que o estudante é o grande desconhecido. Se você vai para uma escola pela primeira vez, a rigor você não vai ter muita informação desse aluno. Então, cheguei na escola hoje, não conheço ninguém, você vai se deparar com surpresas. Entretanto, se você é professor do ensino fundamental, do ensino médio, não é das primeiras classes, o aluno, a classe que você vai pegar já era da escola, então você consegue descobrir algumas coisas com os professores. E se você já é professor da escola, você já participou de reuniões pedagógicas, enfim, reuniões colegiadas, já foi discutido o problema da classe A ou da classe B, então você já conhece o perfil dos alunos, as dificuldades que eles têm, enfim, o que eles são bons, tá? O que você pode acelerar, o que você tem que ir um pouco mais devagar. Tá? De qualquer maneira, é bem difícil a gente considerar o aluno no planejamento. Tá? Porque, em tese, essa ideia de ensino igualitário, você não pode... normalmente a gente não pensa em fazer diferente, mas se você tiver acesso às informações de como é a sua classe, eu acho que realmente vale a pena você fazer pequenos ajustes no programa para contemplar o aluno. Então, dificuldade não é ler o material, ver como aprendeu, buscar a literatura, etc. e tal. Não. A dificuldade é você pegar aquele material que você conseguiu e, conhecendo o aluno, fazer os ajustes necessários para que o resultado do processo de ensino-aprendizagem seja melhor. Então, se você for professor da escola e esses alunos já estão na escola, vai ficar mais fácil para você. Caso contrário, você vai mergulhar meio sem informações a respeito. Tá? Além disso, como a gente não pensa no aluno,
O aluno, a rigor, ele é um ser passivo no processo. É como não fosse importante no processo de ensino-aprendizagem, e nós sabemos que o importante é o aluno aprender. Então, de novo, vai ser muito difícil você conseguir as informações que você precisa, mas se você conseguir, convém você adaptar o seu plano para atender aquela sua clientela específica, aquela classe específica. Além disso, não é só isso que falta. Como toda a preparação do plano de ensino é eu, professor, mergulhado no plano de ensino, em livros, em conteúdos, etc., eu não apenas esqueço o aluno, mas muitas vezes eu esqueço o entorno. Então eu esqueço como eu vou conectar aquele material com o mercado de trabalho, com as necessidades da sociedade, tá? E sobretudo, quais os objetivos de verdade que eu preciso colocar no meu plano de ensino para serem atendidos. Se eu pensar só em mim, talvez eu não atenda à necessidade que a sociedade espera daqueles alunos, que o entorno da escola pensa a respeito daqueles alunos, o mercado de trabalho pensa dos alunos, que o Estado pensa dos alunos, que a vida em sociedade pensa dos alunos, dos futuros profissionais, futuros cidadãos, enfim, pessoas que vão estar ocupando os espaços públicos, profissionais, enfim, da sociedade. Outra dificuldade de planejar, a parte fácil é aquele primeiro slide, juntar o material e preparar o que se vai dar. Além de você não conhecer aluno e às vezes você está distanciado dos objetivos da sociedade, o seu planejamento não é totalmente livre. O professor ele tem uma autonomia relativa, nós não temos autonomia plena, ou seja, ele tem que se adequar a projetos políticos pedagógicos, em estrutura curricular, ao objetivo do curso. Uma dessas a gente tem uma ideia do que vai apresentar, só que o objetivo do curso é formar um outro tipo de cidadão. Então, se você, por exemplo, se você vai ministrar lá numa escola que é muito teórica, se você for querer levar a prática, você vai ter dificuldade. E o contrário, se você for muito teórico, num ambiente que prepara o cidadão para as coisas práticas da vida, você vai ter problema, dificuldades para implementar o seu projeto de ensino, seu projeto de ensino, seu plano de ensino, seu plano de aula. Tá? Outra coisa, depende de como o currículo também está montado. Então, em algumas escolas ou em algumas disciplinas, o conhecimento ele é linear. Você aprende um pouquinho, com essa base aprende outra, com essa base já formada aprende a terceira e por aí vai. Outros não, dependendo das disciplinas, ou mesmo você pode inovar, em vez de você fazer dessa maneira linear, você pode fazer integrado a outras disciplinas. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo de um caso, isso é muito comum, por exemplo, numa semana do meio ambiente, uma escola ela coloca todas as disciplinas tratando sobre o ambiente. Então a matemática vai estar relacionada à questão ambiental, medir poluição, medir questão de pesca predatória, área de degradação. A geografia vai mostrar a geografia do local, integrada à questão ambiental, a história e por aí vai. Então, se você é um professor muito em si, numa dessas, se você for trabalhar algum espaço multifuncional, multidisciplinar, talvez você tenha dificuldade, tá? E por fim eu coloquei aqui que muitas vezes o projeto pedagógico ele se popularizou como político. Então é muito raro a gente falar em projeto pedagógico hoje em dia. A gente fala em projeto político-pedagógico. Eu particularmente prefiro falar projeto pedagógico do curso. Por que eu evito a palavra político? Porque apesar de eu saber que ele é político para quem? Então muitas vezes esse político ele esconde alguma luta de interesses, numa dessas existe um projeto pedagógico, mas ele segue uma linha que vai, talvez, contrária até às necessidades de fora da sociedade. Então, isso tudo são limitantes que removem um pouco a autonomia do professor. Obviamente, nós já estudamos isso em outras disciplinas, a autonomia nunca será plena, porque, a rigor, se a gente pensar numa educação nos moldes, por exemplo, de Durkheim, a educação ela vai tentar atender às necessidades da sociedade. Então, não tem como eu fugir muito do que a sociedade espera. Então, se você está querendo passar alguma coisa que não vai de acordo aos interesses da sociedade, nós temos algum problema aí. Tá? Em síntese, nessa hora de você preparar o seu programa, você vai ter que equilibrar todos esses interesses. Os seus interesses, a necessidade dos alunos, a necessidade do projeto pedagógico, da questão política envolvida e, obviamente, tem questões psicológicas, sociais, culturais, tecnológicas. Tudo isso envolve a preparação
da sua aula, vamos dizer assim, seu programa de ensino, e também questões relacionadas a coisas que acontecem fora da escola, questões relacionadas à economia, ao emprego. Então, olha que difícil. Se não houver um objetivo muito claro, diante de tantas possibilidades, tantas exigências que o cliente pode fazer, pode ser que o ensino ele fique meio atrapalhado. Nós vamos ver mais detalhes a seguir. Tá? Só lembrando, isso nós já conversamos lá atrás, acho que na primeira aula do curso, eu comentei da possibilidade de nós pensarmos a educação como um processo. Então, lembra, nós temos uma saída, uns outputs, quais são os outputs? O cidadão que nós vamos formar é uma pessoa técnica, é uma pessoa humanística, é uma pessoa com conhecimento do todo, é uma pessoa especializada, é um cidadão para mudar o país, é um cidadão para manter a sociedade que já existe. Enfim, qual é a saída do nosso sistema? Por sua vez, na entrada nós temos as pessoas, os alunos sem aqueles saberes, sem aqueles comportamentos que a sociedade espera, enfim, que é a saída esperada. Nós temos os professores, nós temos o entorno da escola, nós temos os recursos físicos, financeiros dentro da escola. Nós podemos fazer tanta coisa, mas eu não tenho dinheiro para isso. Tudo isso são entradas do seu processo. Aí você pega todos esses ingredientes, todas essas entradas, mistura tudo, adequa um método correto, para que juntando aquelas entradas vai sair aquele ser, aquele aluno formado, aquele cidadão, aquele profissional, enfim, o que for o objetivo da escola. E a ideia do feedback é que a gente tem de alguma maneira sempre estar avaliando se o que a nossa saída, aquelas pessoas que nós estamos formando, elas estão adequadas ao que se espera. Se não estiver adequada, nós temos de realimentar a entrada e mexer no nosso processo, porque nós não estamos cumprindo o que se espera da gente. Tá? Isso aqui é mais ou menos o que eu tinha falado já, então nós temos as entradas, nós temos o que acontece dentro do processo e nós temos as saídas. Não? Então, por exemplo, saída, o nível de conhecimento que as pessoas vão ter após sair da escola, o nível de habilidades, destrezas ou questões relacionadas ao universo técnico-científico, aumento de cultura não, progresso talvez não seja a palavra correta, mas um processo de enriquecimento cultural, podemos dizer assim, ou uma pessoa capaz de promover mudanças significativas na sociedade. O feedback fica subentendido nessas flechinhas que coloquei aqui. A entrada é o que eu falei, somos professores, os alunos, a demanda das sociais, os recursos físicos e financeiros da escola. É que o método, o que você vai fazer para, com essas entradas, conseguir obter essas saídas. Os projetos de pesquisa, de extensão, de ensino, os objetivos dessas aulas, os planos de ensino, métodos, as técnicas de ensino, enfim, é isso que nós vamos ter que mexer lá dentro para, com essas entradas, conseguir chegar nessa saída aqui. Bom, pensando nos objetivos. Afinal, qual é o objetivo da educação? Não podemos pensar assim, qual é o objetivo específico daquela escola que você tá trabalhando. Então, eu coloquei 3 itens que são, muitas vezes, eles são conflitantes. Então, por exemplo, eu vou desenvolver as pessoas, tá? O que é desenvolver a pessoa? É criar um ser inovador, uma pessoa criativa, uma pessoa crítica, uma pessoa com responsabilidade, com senso de equipe, enfim. Que tipo de desenvolvimento que eu vou dar para as pessoas? Ou, eu vou, ao contrário, vou formar técnicos competentes, pessoas especializadas, com saberes específicos em ciência e tecnologia, que vai ser importante para o desenvolvimento daquela cidade, daquela região, daquele país, daquele estado. Ou, ao contrário, vou criar cidadãos para viver uma vida em sociedade, atuando de maneira integrada esse todo social e dando sua contribuição para melhorar aquela sociedade que existe. Então, dependendo do objetivo daquela escola, daquele sistema de ensino, enfim, você tem que considerar isso no currículo, no projeto de ensino, no projeto pedagógico do curso, no projeto político-pedagógico, enfim. Isso, se não tiver escrito, lá na frente, porque quando você for começar a preparar a sua aula, lembra o que o professor ensinou no ano passado, o que está no projeto pedagógico do curso. Opa, esses objetivos têm que estar lá para você considerar os seus planos, para você pensar e repensar os métodos que você vai usar, para ver se você está atendendo esses objetivos. Porque na dessa você está pensando de um jeito, só que o objetivo que se espera de você é outro. Então, existe uma organização escolar,
Existe uma divisão do trabalho escolar e a gente tem que atuar conforme os objetivos estabelecidos. Tá? Então eu pintei de verde aqui os objetivos e basicamente tendo os objetivos a serem atingidos, eu ainda vou falar em objetivos daqui a pouquinho, mas tendo os objetivos prévios, né, nós vamos desenhar estratégias e vamos colocá-las na prática. E aí vamos estar medindo, né, o feedback para ver se estamos atendendo esses objetivos, e se estivermos atendendo esse objetivo, a gente pode padronizar, ou se não estiver atendendo, mexer aqui, mexer nas estratégias, enfim, qualquer coisa, não mexer nos objetivos, né? Porque mexe nos objetivos é externo a gente. Mas mexendo, vou até remover essa seta aqui que vai no objetivo. O objetivo ele define, mas não pelo feedback da aplicação, pelo feedback externo da sociedade. Tá? De qualquer maneira, se a gente está aplicando e não está dando certo, nós temos de desenhar ou redesenhar as estratégias. Quando a gente for desenhar as estratégias, nós temos de considerar, sobretudo, basicamente duas coisas. Que saberes que nós temos de passar, que os alunos têm de obter ao final do processo de aprendizagem, tá? Tudo se pode imaginar. Tá? Coloquei alguns exemplos. Por exemplo, quais são os conhecimentos mínimos? Então, sempre quando eu preparo um projeto pedagógico, um plano de ensino de um curso, de uma disciplina, eu me baseio muito nos conhecimentos mínimos que a pessoa tem que sair do curso. Tá? Então eu trabalho aqueles conhecimentos mínimos de forma que, ao sair, eu tenha certeza que eles aprenderam aquilo. Tá? Então essa é sempre minha estrutura mais profunda, garantir, por exemplo, os conhecimentos mínimos. Ou, nesses saberes, como é que eles vão ser desenvolvidos? Eles vão aprender por si, vai ser um material mais teórico, mais prático, enfim, coisas do tipo assim. E a didática são as experiências e atividade de ensino-aprendizagem. Ou seja, quando eu falo em didática, não estou pensando em filosofia, não quero saber em história da didática, estou falando em técnicas específicas. Então, um conjunto de atividades que o professor vai planejar e vai submeter os alunos àquelas situações de forma que o aluno aprenda. Que situações? Por exemplo, teorias, experimentos, métodos, situações conflituosas, conteúdo, ou seja, é um conteúdo, mas não é um conteúdo entijolado, encaixotado, é um conteúdo dinâmico, em que você pode, por meio de mudança de técnica, enriquecer a forma que o aluno aprende aquele conteúdo. Tá? Então, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, né? Como você vai explicar a liberdade? Então, o método, ele tem de mostrar o que é a teoria, o que é a prática de ser livre. Eu lembro que uma vez eu participei de um evento e um dos apresentadores, ele começou a falar sobre um tema e tudo que ele falava era contrário ao que a gente esperava que ele falasse. Ao final, ele sintetiza falando, pessoal, tudo que eu falei é o contrário daquilo, ou seja, ele podia citar situações de opressão para explicar liberdade. Então é uma maneira de você gravar na mente das pessoas um aprendizado importante. E sobretudo, né, é engraçado que em muitos livros a gente percebe essa frase aqui, né, o professor não pode ser despótico, né? Então essa questão do poder do professor na sala de aula já foi mais evidente, né? Mas ainda assim o professor está lá na frente, os alunos estão lá embaixo, vamos dizer assim, e de alguma maneira o professor ele eles têm de se tornar importante para os alunos. Como nós comentamos no encontro anterior ou no outro, a questão motivacional, o professor tem de saber tocar, motivar de maneira adequada o aluno para que ele não perca o interesse na disciplina e respeite o professor. Tá? Quando a gente fala em objetivos, né, lembra, dentro daquela saída do meu processo, eu tenho alguns objetivos a serem atingidos. Mas aqueles objetivos eles são muito macros. Tá? Formar um cidadão, formar um técnico assim assado. Então, esses objetivos eles são desdobrados em objetivos cognitivos, ou seja, coisas que a pessoa vai aprender na esfera mental, vamos dizer assim. Então, o primeiro deles é esse aqui, conhecimentos. Tem muita coisa que a gente aprende na história de conhecimento. Por exemplo, termos técnicos. Então, por exemplo, sempre quando a minha experiência, vocês sabem que sempre foi no mundo corporativo, eu trabalhava em indústrias. Então, eu trabalhei em vários segmentos. Tá? Eu trabalhei pelo menos
Trabalhei em 5 empresas, cada uma delas era de um segmento diferente. Então a primeira coisa que eu tentava aprender quando eu chegava naquela empresa era o vocabulário. Então é os termos, a terminologia. Então é fundamental que o aluno ele conheça um vocabulário adequado àquele saber que ele está tratando. Então se ele for estudar, sei lá, questão ambiental, ele vai ter de conhecer termos como, sei lá, demanda química de oxigênio, para medir, por exemplo, o nível de poluição das águas. Então é muito importante, a terminologia, o vocabulário enriquece o aprendizado dos alunos. Tá? Quanto mais você enriquece o vocabulário, mais você aprende. Tá? Ou, por exemplo, fatos específicos. Então, quando você vai estudar história, quando você vai estudar ou um saber específico, olha, esse módulo nós vamos compreender determinado processo, determinado conhecimento, determinada história, determinada teoria, determinado método. Então, é coisa muito específica. Então, o conhecimento ele não é puramente abstrato, muitas vezes ele tem que ser muito específico. Então, você vai formar um médico, ele tem que aprender a abrir um paciente, como corta, como costura. Então, isso não é algo abstrato, você passa o estilete e costura, não. Para você passar o estilete, tem que pegar dessa forma, tem que fazer a incisão com esse ângulo, com essa velocidade, com essa profundidade. Eu não sei nada sobre isso, mas é uma técnica muito específica, então não pode ser genérico. Tá? Códigos, convenções, costumes, então tudo relacionado àquele universo que você está aprendendo. Tá? Tendências e sequências, isso é muito importante hoje em dia. A partir dos dados, né, nós estamos entrando numa nova era de conhecimento em que a ciência dos dados se torna cada vez mais importante. A gente junta informações, nós juntamos dados para tentar antever determinadas situações, ou seja, para enxergar tendências, para enxergar, quando a gente fala em sequência, tipo algum comportamento comum. Então, por exemplo, agora na crise da Covid-19, os cientistas estão tentando localizar pontos em comum das diversas estratégias de tratamento do paciente. Tal medicamento funciona para todo mundo, funciona para quem é mais jovem, para quem é mais novo. Então, isso é um tipo específico de conhecimento, um objetivo educacional cognitivo específico. Então, nós temos que ensinar questões de gráficos, enfim, todo esse tipo de análise nós temos que passar para os nossos alunos. É uma forma específica de conhecimento. Classificações de categorias, tá? Então, é fundamental, principalmente no profissional de ciências humanas, cada vez mais, classificação nós estudamos com Moser, estudamos com Durkheim, enfim, muitas vezes a gente faz uma análise da sociedade, nós temos de saber estratificar esses dados, classificá-los adequadamente, para a gente consiga extrair alguma informação importante. Mesmo em entrevistas, nós somos capazes de poder classificar determinadas respostas para enquadrá-lo em determinadas situações e compreendermos e comparar essa informação com outras. Tá? Critérios, o método, né? É um método específico, como fazer as coisas. Da mesma forma que falei que tem coisas que são específicas, tem coisas que são abstratas. Então, de ensinar o estudante a pensar fora da caixa. Muitas vezes, para você pensar fora da caixa, você tem que ser mais abstrato do que específico. E ensinar teoria, ensinar experimentos, tem coisas desse tipo. Então, tudo isso aí está na esfera dos objetivos educacionais cognitivos. Tá? O conhecimento é um objetivo cognitivo. Mas não é só isso. Habilidades intelectuais específicas, que é diferente daquela categoria anterior. Então, por exemplo, compreender. Compreender é diferente de interpretar. Compreender é você, por exemplo, se colocar no lugar daquela pessoa, entender por que aquilo acontece. Interpretar, isso acontece por causa disso. Tá? Tradução. Tradução é uma habilidade intelectual fundamental. E eu não estou falando de tradução apenas de língua. Como é que eu vou traduzir um gráfico em palavras? Ou uma palavra, ou um monte de palavras num gráfico que facilite o entendimento do grupo maior de pessoas. Tá? Extrapolar. Extrapolar é quando você tem um conjunto de informações, conjunto de dados, e baseado naqueles dados você consegue extrapolar o futuro. Olha, se mantiver essa tendência, vai acontecer tal coisa. Tá? Então, a extrapolação diz respeito a você localizar
um ponto a seguir ou um ponto intermediário entre dois pontos conhecidos. Tá? Uma aplicação, com esse saber nós podemos fazer isso. Eu sempre costumo falar, sempre falei em casa, com meus amigos, que o importante não é o que eu sei, o importante é o que eu faço com o que eu sei. Então é muito importante nós, uma habilidade intelectual fundamental, de posse do nosso conhecimento, a gente conseguir aplicá-los de alguma maneira. Então isso é um objetivo educacional específico, uma habilidade intelectual da aplicação, de posse do material que você tem, conseguir construir alguma coisa com ele. Tá? Habilidade intelectual relacionada a análises, elementos, relações, isso é causa correlação. Os fenômenos eles se comportam parecidos, mas um é a causa do outro, ou são causas distintas que geram esse resultado que nós estamos observando. Outra habilidade intelectual fundamental é a questão de síntese. Como é que eu vou pegar uma coisa, um livro ou um capítulo e passar rapidamente com uma pessoa que tem pouco tempo? Então imagina só, uma coisa que eu no mundo corporativo aprendi é que muitas vezes você tem que ter para a mesma resposta, para a mesma pergunta, várias respostas. Uma resposta curta, uma resposta mais longa, uma resposta ainda mais elaborada. Dependendo com quem você for falar, você tem que ser capaz de sintetizar aquilo de maneira rápida para convencer uma pessoa. Para outras não, você vai ter mais tempo, você vai poder usar outros argumentos. Então, capacidade de síntese é fundamental quando você tem pouco tempo e precisa de resultado rápido. Então, é uma habilidade intelectual difícil de ensinar, mas está dentro da nossa capacidade de professor passar isso para os alunos. Tá? E a avaliação dos outros, a autoavaliação, então isso é uma habilidade intelectual. Está bom ou está ruim? A pessoa tem que comparar, saber comparar, e a partir do processo de comparação, saber se está bom ou se está ruim. Tá? Só que a aprendizagem, ela não é apenas objetivos cognitivos, ela também nos leva a outros tipos de objetivos, como, por exemplo, objetivos afetivos. Então, por exemplo, o autor ele cita alguns aqui, né? Então, receptividade. Então, muitas vezes você quer passar alguma coisa para alguém e muitas vezes a pessoa não quer receber, não tem disposição para receber, ou tem uma atenção seletiva. Obviamente, a gente não tem que tomar muito cuidado com o juízo de valor nessas horas. Então, por exemplo, imagina um médico de UTI que lida com pressão, tomada de decisão em curto tempo. Então, ele é o tipo de profissional que ele tem que saber receber muitas informações e descartar aquilo que ele considera desnecessário para aquele momento. É a ideia de atenção seletiva. Então, até a atenção seletiva é um objetivo educacional afetivo. A gente tem que ensinar isso para as pessoas. Tá? Ou a questão da receptividade ainda, disposição para receber. Então, tem aulas que o aluno ele quer aprender, tem aulas que ele não tem disposição. Então, como é que a gente trabalha essas aulas de maneira afetiva para que o aluno ele tenha interesse em receber aquele conteúdo? Tá? Uma coisa é a receptividade, outra coisa é a resposta, né? Esse item aqui. Então, está relacionado à aceitação, à disponibilidade, à disposição, e à satisfação em responder. Tem pessoas que você faz uma questão, por favor, quem pode me ajudar com isso aqui? Tem pessoas que são sempre os mesmos que levantam a mão. São pessoas que têm muita aceitação em responder, ou têm muita disposição, ou até têm satisfação em responder. Outras pessoas não. Eles são mais tímidos, enfim. Numa vida em sociedade, muitas vezes nos é exigido saber responder ou estar pronto para responder. Então, esse é um saber que a gente precisa, é um objetivo educacional afetivo que a gente tem que desenvolver nas nossas disciplinas. Tá? Por exemplo, valorização, o fato da pessoa ser aceita da maneira como ela é, tá? de saber que ela é importante como é, e isso é algo que é obrigatório a gente desenvolver na escola. Né? A questão da preferência, valorizar uma coisa em relação a outra, pode estar embutido com algum procedimento de preconceito, né? Então a gente tem que desenvolver essa questão não apenas da aceitação, mas de quebrar preferências preconceituosas
por nossa parte e por parte dos alunos, né? Os últimos dois são bem interessantes, né? Está relacionado à questão moral. Então, quando a gente fala em organizar e caracterizar um conjunto complexo de valores, nós temos que ter o cuidado de não transformar juízos de valor não naturalizar juízos de valor, tá? A gente sabe que uma das vantagens da sociologia é que ela tem essa capacidade de perceber como determinados procedimentos que nós consideramos naturais, na verdade eles são socialmente construídos, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado para quando for trabalhar com valores, a gente não está naturalizando alguma forma de preconceito. Da mesma forma que nós temos essa capacidade de perceber isso, como ser social, a gente pode muitas vezes, no processo de desnaturalização, estar acabando naturalizando um outro processo social, tá? Basicamente, vamos falar um pouquinho para finalizar o nosso bate-papo hoje, a questão da diferença entre a aula teórica e da aula prática, tá? Então, durante toda a minha vida, como eu vim, uma parte da minha vida profissional foi na área de exatas, eu lembro que era sempre assim, a gente aprendia a teoria, isso acontece por causa disso, e depois a gente ia para o laboratório, e no laboratório a gente mostrava por A mais B que aquilo que nós estudamos na teoria acontece na prática. Isso é muito exato, tá? Acreditar na precisão do cálculo, que ele sempre vai dar certo. Mas já aconteceu comigo, deve ter acontecido com outras pessoas, que muitas vezes o experimento não dava certo. Ou porque a gente usava um método errado, normalmente era isso que acontecia, ou a gente fazia uma medição errada, ou tinha alguma impureza no sistema que não dava certo a experiência, tá? Então, muitas vezes, um jeito bacana de se apresentar a teoria, e principalmente na área de humanidades, é a gente tentar trabalhar com a realidade, tá? Primeira coisa é observar a realidade. Então, a realidade é uma etapa de preparação da aula teórica, tá? Eu lembro que eu sofria muito, eu já comentei com vocês aqui, eu sofria com trigonometria, porque isso no cursinho, depois eu acabei aprendendo, com outro método, obviamente. Eu não consegui entender no cursinho porque eu não via nenhuma conexão com a realidade. Tá? Não, era muito abstrato para mim. Então, para aquele tipo de saber, lembra que eu comentei em algumas aulas anteriores aqui que alguns alunos precisam de mexer na coisa. Outros têm uma capacidade de ouvir, não aprender, outra capacidade visual de aprender, enfim. Outros não, outros são mais sinestésicos. Então, eu tinha muita dificuldade. Então, na área de humanidades, é muito fácil a gente expor o aluno a uma realidade, tá? Então, é esse modelo que nós estamos apresentando aqui, ó. Primeiro, observa a realidade. Por quê? Porque se eu for seguir o esquema da aula teórica, é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, ó. A aula teórica é o professor falando. Ela não deveria ser assim. A aula teórica não deveria ser só o professor falando, tá? De certa maneira, lembra que lá atrás, hoje mesmo, nós falamos que o aluno ele é esquecido. Puxa, é óbvio que ele é esquecido, porque eu vou preparado para dar uma aula teórica a partir do pressuposto que ele não sabe nada. E, na verdade, a aula teórica ela não precisa ser assim, tá? Eu posso trabalhar com a realidade, posso trabalhar com um conhecimento prévio do aluno, óbvio que isso não vai acontecer em todas as disciplinas, e posso trabalhar com o aluno no processo de teorização. E trabalhando os conceitos e por desdobramento do conceito, falar, isso aconteceu, isso por consequência acontece tal coisa. Então o aluno vai criando o processo de teorização dentro dele mesmo. Obviamente não é no improviso, é planejado, testar, ensaiar com você mesmo os exemplos que você vai usar, tá? E mesmo na aula teórica, o professor deve partir de um problema. Para que eu estou aprendendo isso, gente? Eu estou aprendendo isso para atender alguma necessidade, para resolver algum problema. Então, a realidade, ele passa a ser o nosso laboratório, tá? Diante da realidade, nós vamos discutir o problema, tá? Ó, pessoal, essa é a nossa realidade,
Esse é o nosso problema. A partir daí a gente começa a discutir. A partir daí que vem a tal da etapa, vamos dizer assim, pré-teórica. Isso que pode, vamos dizer assim, eu diria que é quase a formação, é pré-formação de hipótese. Olha, isso aqui está acontecendo, está vendo as consequências disso, isso. Conhecendo, vendo a realidade, apreciando o problema, vendo as consequências, a gente nós temos um mínimo de material para discutir as causas, por que acontece. E diante daquilo, a gente vai conseguir desenvolver uma teoria, olha, isso acontece por causa disso. Aí você vai você retorna para a realidade e aplica a sua teoria. E se ela funcionou, beleza, você vai ter partido da realidade, formulado uma teoria que pode ser até abstrata, retornado para a realidade. Aí faz sentido na cabeça dos alunos. Tá? Então, a realidade, para quem vai dar aula teórica, ele é o nosso laboratório. Tá? É muito importante a pessoa ter uma mínima noção para que isso serve. Obviamente, já conversei com vocês também que tem coisas que a gente aprende sem saber como funcionam. Então, o exemplo clássico é o tal da mecânica quântica. Então, a mecânica quântica ela é cheia de fenômenos que, dentro da esfera do senso comum, eles são inaceitáveis. Mas, a partir do momento que você sabe o resultado, você consegue transformar aquela coisa muito abstrata em algo prático. Então, aula teórica, ela não precisa ser chata, ela não precisa só sair do professor, ela não deve estar distanciada da realidade. Então, no ensino fundamental e no ensino médio, isso é tranquilo. A gente tem todas as condições, principalmente na área de humanidades, a gente tem exemplos e exemplos que a realidade nos traz, e a partir daquela realidade a gente consegue construir uma teoria, levar essa teoria de volta para a realidade e aí garantir o objetivo de aprendizagem. Nós vamos assegurar por um método adequado que mistura a teoria com a prática, que o aluno aprenda aquilo que nós havíamos propostos no projeto do curso, no plano de ensino da disciplina, no plano de aula. Tá? E por último, tá, é a questão da aula prática. A aula prática nem sempre ela precisa vir depois da aula teórica. Tá? É muitas vezes interessante você fazer uma experiência antes que dê errado. Puxa! Ou melhor até, fazer uma experiência, um grupo deu certo e outro grupo deu errado. E a partir desse problema a gente vai para a lousa, desdobra a teoria, volta para o laboratório e faça com que o resultado dos dois grupos convirjam. Aí você aprende no erro, você aprende no método, você aprende misturando teoria com prática. Tá? Bom, pessoal, esse era o conjunto mínimo de informações que a gente passou. A gente foi até o capítulo 5 do livro do Boi da Nave. Recomendo para vocês lerem o livro todo. Não é um livro cansativo, é um livro gostoso. Não foi feito por um pedagogo, foi feito por um professor que não aprendeu da aula e teve que desenvolver seus métodos. Até aqui ele levanta todos os problemas e chega nesse momento. Então, no nosso próximo encontro, que provavelmente vai ser daqui a 2 semanas apenas, mas vamos confirmar isso, nós vamos preparar uma aula. Vamos partir de um problema, tá? Vamos fazer todas as etapas, vamos tentar, voltando aqui no primeiro slide dele, vamos tentar fazer todo esse trabalho aqui, ó. Vamos tentar revisar o programa anterior, buscar literatura, etc. Fechando isso daí, vamos publicar o programa, mas sobretudo vamos desenhar como é que eu vou dar essa aula. Então, no próximo encontro nós vamos tentar transformar isso daqui, programa, literatura, em 2, 3 folhas de papel, que seria o ferramental que eu tenho como professor para dar aula. Tá? Eu entendo que um plano de aula ele é um instrumento muito frio e insuficiente para você dar uma aula. O plano de aula ele serve unicamente para quê? Imagina só, você prepara o plano de aula do ano inteiro. Na prática ninguém faz isso. Normalmente para cada aula que eu tenho, vocês me conhecem, para cada aula eu tenho todas as aulas que eu vou dar no ano, o tema da aula, a fonte de informação e o que eu vou fazer nelas. Então eu tenho, para o ano inteiro eu tenho. Mas quando você é um professor novato,
que é o que vai acontecer com vocês em alguns meses, em alguns meses vocês vão estar se formando, aquele plano de aula ele não dá conta. Ele sabe tudo, está escrito nele tudo que eu tenho que fazer, mas não está dizendo como eu vou fazer. Então é isso que eu quero conversar com vocês na próxima aula. Tá? De pós de um plano de aula, como é que eu posso transformar aquele plano de aula em uma aula? Então esse é o objetivo nosso no próximo encontro. Tá bom? A gente se vê. Hoje acabou sendo 40 minutos, a ideia era ficar entre 40 e 50 minutos. Então, eu vou estar trabalhando na próxima aula como preparar uma aula apresentando para os alunos o conceito de trabalho. O conceito de trabalho a partir de 3 autores, né? Durkheim, Marx e Weber. É um tema muito discutido nas ciências humanas e eu vou estar tentando pegar esse tema bem abrangente e como eu falo em uma aula de 50 minutos, como é que eu vou passar para os alunos de maneira que não sobrecarregue os alunos, não fique matéria insuficiente, ou seja, que seja mais curta a aula do que o combinado, que não falte conteúdo, que eu não fique nervoso, que eu não esteja inseguro para conversar com os alunos. Então, como é que eu transformo um problema, que é uma aula a ser dada, em algo que me dê confiança para que eu possa trabalhar esse assunto, tá bom? Então, esse é o bate-papo da próxima semana. A gente se vê. Tudo de bom para vocês aí. Até a próxima.